Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Fundo Monetário Internacional e a Confederação Nacional da Indústria revisaram suas projeções para o PIB brasileiro. Ambos já apostam num crescimento maior da economia, em consonância com o momento de recuperação. A indústria de São Paulo gera mais empregos e o saldo volta a ficar positivo. Os dados mostram um setembro com superávit nas contratações, como há muito tempo não acontecia. Depois da safra recorde deste ano, Conab e IBGE divergem sobre o futuro da safra do ano que vem. Há quem aponte uma possível queda e quem acredite numa produção superior de grãos. Ninguém sabe da crise do mesmo. Econômico está no ar. A Paulista gerou mais de 2.000 postos de trabalho. Os dados são da pesquisa de nível de emprego elaborada pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Vanessa Casalino tem os detalhes desses números positivos do emprego na indústria de São Paulo. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Olá, Piotto, obrigada. Bom, a indústria paulista gerou 2.000 vagas de emprego em setembro, uma variação positiva de 0,08% frente a agosto. Esse percentual corresponde a 1.000 vagas criadas no mês passado. É o primeiro setembro positivo em termos de geração de emprego desde 2013, quando a taxa havia sido de 0,03%. Já no acumulado do ano, foram geradas 7.000 vagas pela indústria paulista, uma alta de 0,32%. Dos 22 setores pesquisados, 5 ficaram positivos, 6 estáveis, 11 negativos. Entre os positivos, tiveram destaque a indústria de alimentos, seguida da confecção e artigos de acessórios. Depois disso, entre os destaques negativos estão a indústria de coque, derivados do petróleo e biocombustíveis. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Vanessa. Mais duas boas previsões para o Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil, evidentemente. Hoje, o Fundo Monetário Internacional e a Confederação Nacional da Indústria elevaram a projeção do Produto Interno Bruto agora de 2017. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, tem os detalhes dessas duas revisões. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotto, muito boa noite. Realmente são ótimas notícias, afinal, representam análises feitas por economistas brasileiros e também estrangeiros. E todos apontam para o mesmo caminho. O PIB vai ficar mais elevado em 2017, o nosso Produto Interno Bruto brasileiro. Segundo a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, o PIB, que antes deveria fechar o ano em 0,3%, agora deve chegar a 0,7% em dezembro. A CNI está otimista com esse crescimento do PIB por dois motivos principais: a queda na inflação e a volta do aumento do consumo das famílias. Segundo a CNI, a economia aos poucos vai mostrando gradualmente sinais sólidos de uma recuperação. É bom lembrar que nós já falamos aqui no cenário econômico também que vem aumentando o otimismo dos empresários e o otimismo dos empresários ligados ao setor industrial. Uma conjunção de fatores que pode gerar também o aumento do emprego. Indo na mesma linha da CNI, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, fez uma previsão exatamente igual à da Confederação Nacional da Indústria. Antes, o FMI apostava num PIB de 0,3% no fim de 2017. Agora, o FMI aposta que o PIB vai chegar a 0,7%. Para o ano que vem, também o FMI aponta para uma alta do PIB brasileiro. Antes ele apostava em 1,3% e agora em 1,5%. Para isso, o FMI diz que a agricultura, que teve um ótimo ano em 2017, deve repetir essa super safra em 2018, que vai ajudar a elevar o PIB brasileiro no ano que vem novamente. E o aumento das exportações brasileiras também vem favorecendo ao aumento do PIB aqui no país. O FMI também elogiou a política do governo de fazer concessões para a iniciativa privada realizar obras de infraestrutura. Segundo o FMI, isso representa a entrada de capital no país, mais investimentos que podem também ajudar a acelerar a economia brasileira. A única preocupação que o FMI demonstrou em seu documento está relacionada com as incertezas políticas que podem causar alguma instabilidade na economia. Piotto.
Muito obrigado, Maurício. Vamos pegar dois dados aí que o Maurício trouxe sobre alguns dos motivos que fizeram que o Fundo Monetário Internacional e a Confederação Nacional da Indústria revisassem para cima esse 0,7% de crescimento do PIB. O detalhe é o mesmo número do Banco Central, conforme o Maurício já nos trouxe. E aposta na agricultura e nas exportações. A gente tem falado aqui, Maurício repetiu também, as exportações têm crescido, mas boa parte das exportações são de commodities agrícolas. Nós estamos falando de soja, estamos falando de milho, estamos falando de carne. Por acaso, tem tudo a ver com produção alta de milho e soja, porque faz parte de ração de animal. Aliás, sobre a produção agrícola, e isso já nos leva ao próximo assunto agora do programa, porque depois de recordes de produção da safra de grãos deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estimou uma queda de 6% na futura safra desse biênio 2017-2018. A safra sempre começa num ano e termina no outro, ou seja, é sempre bienal. Bianual, bienal, ou seja, são 2 anos verdadeiramente. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também divulgou hoje a previsão de safra para o biênio 2017-2018. E tem números diferentes. A repórter Manuela Castro está em Brasília e tem os detalhes. O IBGE está prevendo um crescimento maior, ou seja, está prevendo crescimento diferentemente desse recuo que pensa a Conab, Manuela. Boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Olá, boa noite a você, Piotr, a todos que nos acompanham, boa noite a todos. Olha, exatamente, no caso do IBGE, o levantamento é bastante otimista em relação à safra de grãos, tanto do mês de setembro como a previsão para todo o ano de 2017. A produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas será de 1.100.000 toneladas, de acordo com o documento, alta aí de 0,5% em relação à previsão do mês anterior, que era o de agosto. Essa estimativa de setembro, segundo o IBGE, indica que o país terá novo recorde. Este ano pode ser a maior safra da história, com produção de cereais, leguminosas e oleaginosas atingindo 242 milhões de toneladas, um aumento de mais de 30% em relação a 2016, quando a safra foi de 185 milhões de toneladas. Os carros-chefes desse recorde são o arroz, o milho e a soja, os 3 principais produtos, tanto na estimativa da produção quanto em área a ser colhida. Eles representam quase 94% da estimativa da produção e 88% da área a ser colhida no período, Piotr. E aumentou o número de pais que dizem poupar dinheiro para o futuro dos filhos. A pesquisa é do Boa Vista e do Serviço Central de Proteção ao Crédito. A maior parte das pessoas, 61% delas, dizem economizar dinheiro e guardam o dinheiro na poupança, ou seja, quando conseguem fazer economia, colocam o dinheiro na poupança. A velha conhecida dos brasileiros, o investimento mais popular do país. Outros 16% se dividem entre títulos de previdência privada, que você vai pagando mês a mês e vai sacar só dali a 10, 15, 20 anos, de acordo com o sistema, e títulos de capitalização. Mas o mais importante é que a maioria considera muito importante a educação financeira para as crianças e conversam com elas sobre o assunto. Fato é que essa recente crise pela qual passamos, ninguém sai de uma crise do mesmo jeito que entrou. Muitas transformações acontecem, as pessoas mudam e mudou a percepção sobre educação financeira também. Até porque essa última crise não foi a inadimplência, os problemas com tudo que nós passamos, não foi porque as pessoas consumiram demais. Foram erros de política econômica dos governos anteriores e as pessoas que ficaram endividadas ficaram para pagar as despesas do dia a dia. Ou seja, daí a necessidade de se ter mais educação financeira para evitar um problema de passar, evidentemente, por uma situação complicada. Mas vamos dar uma olhadinha nos números, que aumentou consideravelmente ao longo dos anos o número de pessoas que estão preocupadas com o futuro dos filhos e estão guardando recursos para isso, seja para a escola, seja para ajudar na compra da casa própria, escola, quando eu digo exatamente a faculdade, seja para qualquer outro sonho, outro objetivo que a criança, quando se tornar um adulto, um jovem adulto, possa ter. Olha, em 2014, os números são bem interessantes. Em 2014, 46% diziam que guardavam dinheiro para as crianças. 46%. Só para você ter uma ideia, de 2014 para 2017, 59%. Agora vamos entender o porquê desses percentuais diferentes.
Porque as pessoas adquiriram também esse conceito de ter certa previsibilidade sobre a economia? Sim, mas porque a situação agora, em 2017, é melhor do que foi nos últimos anos. Veja só, em 2016, por exemplo, o terrível ano de 2016 que a gente se refere a toda hora, 42% disseram que guardavam, não é por menos consciência, é porque estavam desempregados, é porque o dinheiro era muito curto e tinha que usar o dinheiro em outras despesas. Daí, não raro, você tem umas análises muito simplistas de outros especialistas que dizem o seguinte: não, é falta de educação financeira. Não, não faltava emprego, faltava renda. E o sujeito, a família tem que usar na necessidade do momento. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola do momento, tem que comprar comida, tem que pagar o supermercado, a farmácia. Então, quer dizer, não é só uma questão. Normalmente, a gente ouve comentários, e eu vou fazer menção aqui, porque nós, no cenário econômico, e já mostramos dados disso, não comungamos com essa ideia de que sempre o cidadão é um despreocupado financeiro. Não, não é. Isso aí é uma exceção. A regra é que as pessoas tentam fazer o melhor possível. E não raro agora estão se preocupando cada vez mais, porque a crise também ajuda a pensar no assunto. Mas em 2015 e 2016, que os números são menores, 2015 até maior do que 2014, ou seja, aumentou a possibilidade, mas aqui nós tivemos o começo de uma crise de desemprego que fez isso aqui, olha, com a oferta de emprego, uma queda gigantesca. Nós falamos disso com muita frequência aqui no cenário econômico. Então é preciso relativizar, contemporizar certas informações, porque não é o brasileiro leniente com gasto. A média não é essa. Ou que seja, nós temos aqui, nesses anos 2015 e 2016, sobretudo 2016, faltava renda. Agora, como está se recuperando a renda com a queda da inflação, o que é uma notícia extremamente positiva, a volta do emprego, que é uma notícia ainda mais positiva, as pessoas começam a fazer planejamento. A estabilidade econômica, a possibilidade, a solvência do dia a dia, ter recursos para pagar as contas e tentar economizar um pouco, dá a possibilidade de ser previsível, de ter alguma previsibilidade dos recursos e ser prudente, fazer alguma previsão de gastos no futuro. Isso aqui só para a gente ter uma ideia como aumentou isso daqui, como também a situação do país melhorou nesse último ano. Vamos seguir até porque a pesquisa é comportamental e 85% dessas pessoas, foram mais de 1.000 entrevistas, disseram ao SCPC que sim, acreditam na importância da educação financeira, conhecem o assunto, sabem exatamente o que é poupar hoje, que não é uma novidade, todo mundo sabe disso há 20, 30 anos, para se ter um futuro melhor lá na frente, sobretudo com relação aos filhos. 65% conversam com as crianças sobre o tema, ou seja, se sentem à vontade e têm condições de passar esse tipo de informação, o que também é um número alto. E dão mesada às crianças, têm um hábito de dar mesadas 20%. Detalhe que a maior parte eu fiz menção em relação ao porquê, qual é a aplicação financeira predileta. A aplicação financeira predileta é a poupança e levando-se em conta o que nós temos hoje no mercado, a poupança não é uma aplicação ruim. Primeiro porque ela lhe dá toda a liberdade de sacar o dinheiro sem ter que pagar imposto de renda, sobre o ganho, sobre o juro que você recebe. O juro não é tão grande, mas também não é tão pequeno, não é tão menor que outras aplicações, além de toda essa segurança. E levando-se em conta que a poupança é sempre escolhida e é uma opção rentável e importante, porque leve-se pelo ponto de vista que ainda há uma insegurança em relação à economia, nós estamos num momento de retomada. Você tem sempre um recurso que você pode sacar e não perder dinheiro ali. Você tem a liberdade de tirar um pouco esse mês, tentar colocar um pouco mais no mês seguinte, ou seja, essa foi a modalidade mais usada. Quase 65% das pessoas disseram que sim, aplicam dinheiro em poupança para o futuro dos filhos. E aí título de previdência privada tem um problema também, né? Tem taxa de manutenção do banco, o que normalmente é caro. Os bancos não fazem o favor de baixar essas taxas para as pessoas começarem a aderir a um sistema que é bom. Previdência privada é bom, mas precisa saber o tamanho da taxa que o banco cobra para administrar seu recurso lá. Daqui a pouco a gente volta com os números do mercado financeiro aqui no cenário econômico. Já de volta ao cenário econômico, no estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa e ao dólar comercial. O Ibovespa hoje uma alta de 1,54%, tinha acumulado queda nos últimos tempos a 76.897 pontos. 76 mil, que foi uma novidade tempos atrás, já não é uma novidade. Cai um pouquinho, mas agora nós estamos falando de quase 77 mil, com a alta hoje expressiva de quase 2%, 1,5%, né? 1,54%. O dólar comercial, que tinha tido várias altas no começo da semana, na verdade, final da semana passada e no começo da semana, hoje uma queda, muito na verdade, próxima à estabilidade de 0,06% a R$ 3,18. Você acompanhou há pouco aqui no cenário econômico a informação que demos no início do programa
de que aumentou o número de pais que dizem fazer economia para o futuro dos filhos. A pesquisa demonstra que os sinais de um aumento na consciência financeira, no planejamento dos gastos, na preocupação com o futuro financeiro dos filhos e, consequentemente, da família, passou a ser exatamente uma realidade. Os recentes anos de crise trouxeram à tona a necessidade de educação financeira para pais e filhos. O economista Flávio Calife, do Boa Vista SCPC, que realizou a pesquisa, está conosco para comentar esses números. Flávio, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico de novo. O que aumentou? Além, evidentemente, do número de pessoas, qual é a razão que elas têm dito? A gente mostrou ali que a maior parte está preocupada com a educação financeira, são quase mais de 85% que dizem estar preocupados. Esse número é extremamente importante. Sim. A maioria, 65% também, diz que conversa isso com as crianças, com os filhos, seja na mesa da cozinha, na conversa da sala. Não é papo de YouTube, não é papo de pai para filha, é uma coisa mais rústica e mais funcional também. Agora, se guarda dinheiro para quê? Qual é o grande objetivo da família? Interessante, aumentou bastante, né, essa questão da poupança e claro que muito efeito, né, do cenário econômico, que as pessoas estavam realmente sem dinheiro e continuam ainda sem dinheiro, mas pelo menos a preocupação mudou não só em poupar, mas também para o que poupar. Em pesquisas anteriores, a gente tinha um número maior ainda para bens móveis e imóveis, né? Até que poderiam ser utilizados nessa poupança. E agora aumentou bastante recursos para a faculdade, para os estudos, né? Acho que mostrando uma mudança de comportamento. Não só um pouco da dificuldade, talvez que os filhos hoje têm mais, né? De entrar na faculdade que não seja paga, né? Que por um processo de mudança, concorrendo vestibulares, número de vagas, uma série de coisas que aconteceram, como também mudança no comportamento em relação ao automóvel, ao próprio automóvel. A gente vê uma queda no uso dos automóveis pelos jovens, que têm alternativas muito mais práticas que existiam antes e conseguem, né, se virar muito bem sem Aquela coisa de antigamente, eu estou guardando dinheiro para comprar um carro para você quando você fizer 18 anos, já não é isso. Parece que essa mudança vem diminuindo. Por duas razões. Você de alguma forma já tocou no assunto. Exato. Porque é uma preocupação realmente com a educação e com o futuro, e o que vai deixá-lo conseguir comprar o carro por ele próprio. E porque carro deixou de ser tão importante assim. Em cidades grandes, por exemplo, há outras formas de transporte. Exato, a preocupação com o transporte mudou bastante. Os jovens hoje não têm tanto aquele sonho de ter um carro como eles tinham antes, que o pai prometia, entrar na faculdade e ganhar um carro, acontecia isso, né? Isso já mudou bastante, o jovem não se importa mais, não que ele não ande, ele usa outros meios que antes ele não utilizava. Então, o transporte público melhorou, isso é uma realidade, né? Apesar de ainda ser muito ruim. E também coisas como a utilização do automóvel quando ele vai para uma festa, que era muito comum, hoje já é muito mais complicado, porque tem as regras que são mais rigorosas, né, que se modificaram. E também a possibilidade de você usar o próprio Uber ou outros meios de transporte desse tipo alternativos, que são bem mais baratos e bem mais práticos. Então, isso mudou bastante o comportamento e também está afetando o comportamento dos pais, né? Então, acho que nesse sentido que essa pesquisa está mostrando. Tempos atrás, eu fiz menção disso há pouco, quando apresentava os números da pesquisa do Boa Vista SCPC. Tem dois dados ali que chamam a atenção. O ano de 2016, as pessoas que disseram que estavam poupando dinheiro é menor. Eu tenho que levar em conta a situação, a conjuntura econômica daquele ano, que foi muito difícil. Desemprego muito alto, pessoas com dificuldade financeira, alto nível de inadimplência, já falamos disso, ou seja, porque não estava sobrando dinheiro. O sujeito não estava poupando, não porque não queria, não estava poupando porque não estava sobrando renda. Exatamente. Dá para fazer essa leitura sobre 2016, sobretudo? Eu acho que sim. Eu acho que 2016 foi um ano realmente que teve essa questão de uma redução do orçamento muito grande. A gente nem disse que houve um endividamento elevado, mas sim um orçamento que piorou. Então, o orçamento das pessoas piorou, não porque elas aumentaram a dívida, mas porque a renda caiu, porque perderam emprego. Então, isso realmente, né, levou as pessoas a pagar as contas do dia a dia e não ter tempo, nem dinheiro, exatamente para outras coisas, não só para consumir, como também para poupar, né? Então, esse cenário parece que começa a melhorar. Então, não só a questão do com o que poupar, né? Mas o conseguir poupar, né? Então, isso parece que o cenário já está se refletindo um pouquinho também nessa pesquisa. A gente vê ao longo desse ano todo, as pesquisas que a gente fizeram já mostram realmente um consumidor mais animado e melhorando até a sua acho que nós temos a tela novamente aí, Renato, pode ser? Vamos verificar a tela. Está ali, ó, os anos ali, 2014, 46%, 2015, 49%, ou seja, ainda você vem de uma situação anterior melhor, mas como 2015 já foi difícil, 2016 caiu para 42%, e agora, com essa retomada econômica, 59%, que é o recorde nesse corte histórico. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta específica. Faltava educação financeira
o que foi aumentado agora, ou as pessoas já tinham, mas estavam sob uma conjuntura econômica difícil que não permitiam a elas, que não permitia essa conjuntura, fazer um planejamento maior e pensar no futuro com economia aqui ou ali, aplicação seja numa poupança, seja num fundo de investimentos, qualquer coisa? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Nós passamos por um momento de aprendizado muito grande, de 2011, 12 para frente, que a gente aumenta na imprensa muito grande, mesmo com uma economia bem, com o desemprego caindo, mesmo assim a inadimplência subiu muito, com o uso do crédito muito excessivo. Né? Depois disso a gente passou por um período em que começou a recuar esse tanto acesso ao crédito como também a própria inadimplência. E a partir de 2014 piorou muito a situação do demandante de crédito. Primeiro o ofertante de crédito mudou o comportamento, começou a recuar um pouquinho, depois o demandante, ou seja, os consumidores pararam, exatamente porque a situação econômica piorou muito, e eles diminuíram o consumo, diminuíram a tomada de crédito, né? E aparentemente, né, aprendemos alguma coisa. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, agora vai vir, esperamos, pelo menos no curto prazo, um período de melhora da economia. Isso deve trazer de volta também o crédito, trazer de volta o consumo novamente. E aí a gente vai descobrir, realmente aprendemos ou não aprendemos? Né? Ou seja, na hora que vier a bonança, será que as pessoas realmente aprenderam ou ainda não? Eu acho que esse vai ser o teste. O teste vem agora com a recuperação econômica. O primeiro sinal é positivo, mas a gente precisa de um período mais longo para fazer essa análise. Porque a gente está num momento hoje bem interessante. A gente está num momento com preços que estão menores, juros estão menores, o endividamento está menor, a inadimplência está menor. Você tem todas condições propícias para um consumo bem sustentável, né? Para um crescimento sustentável do crédito e do consumo. E aí que a gente vai ver, será que realmente vamos fazer como estávamos fazendo antes, seja, controlando bem o orçamento, tomando pouco crédito, ainda com cautela. Você usou uma expressão que é extremamente importante, até porque ela foi meio que raptada pelo meio ambiente, mas ela serve para várias coisas. Ter orçamento sustentável, a sustentabilidade vale para muita coisa. Sim. O que eu estou fazendo hoje consegue acontecer durante vários anos. Né? É esse tipo de coisa. Exatamente. Né? O planejamento financeiro é a sustentabilidade do orçamento. Exatamente. Né? Porque quando eu estou bem, eu não controlo. Quando eu estou mal, eu controlo. Então, realmente, não aprendi muito. Né? Eu preciso controlar sempre. Ter dinheiro e poder para saber quem a pessoa é. Exato. Eu tenho que controlar sempre. Quando estou com recursos sobrando, eu tenho que aproveitar para fazer a poupança, para fazer um investimento, para fazer, né, praticamente uma coisa para o futuro. E, realmente, quando a situação piora, eu aperto o cinto. A gente fez isso, a gente apertou o cinto. Eu quero ver se agora, na hora que vier a melhora, se a gente vai continuar fazendo um planejamento. Eu vi na pesquisa que a maior parte aplica em poupança. Eu acho que tem duas razões muito fáceis. Primeiro, poupança é conhecida de todo mundo. Sim. As pessoas sabem como funciona a poupança. E segundo, ela te dá a possibilidade de mexer no dinheiro porque ainda as pessoas vivem num nível de instabilidade. É essa a razão. E, claro, em qualquer outro investimento tem muita taxa, tem imposto que cobra sobre o dinheiro que rende. É esse tipo de coisa? Eu acho que sim. Eu acho que tem o histórico, tem a tradição, tem a facilidade, tem o valor que você tem que colocar. Ao momento você pode tirar. Claro que tem... a poupança vem sempre na data, então você pode perder se tirar antes da data. Mas tem mais facilidade de você entender... Mas é uma data sempre de 30 dias. Exato, sempre 30 dias. Mas é claro, se a gente fizer uma simulação com outros parecidos, com uma renda fixa, com pouco risco, por exemplo, um CDB ou mesmo um título do governo, eles têm uma rentabilidade um pouco maior num prazo longo, né? Porque tem imposto de renda, mas você consegue com a rentabilidade ainda ficar acima mesmo com o imposto de renda. Mas acho que isso ainda é um desafio que a gente vai passar por ele, né? Que as pessoas ainda estão muito acostumadas com a poupança e ela é muito mais fácil de entender e as pessoas confiam muito mais. Né? O CDB é de um banco, o CDB é de o Tesouro Direto é mais difícil de entender exatamente como é que ele funciona, apesar de ser bem simples, mas não é tão simples quanto a poupança. Então, acho que isso ainda vai... Mas está caindo. Está caindo a poupança e subindo os outros. Mas ainda a poupança, de longe, o maior. Flávio, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Aqui. Flávio Calife conversou conosco. Bom, uma última notícia aqui no cenário econômico. O Ministério Público Federal denunciou os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JIF, controladora da JBS, o frigorífico gigantesco no Brasil, pelo uso de informação privilegiada para manipulação de mercado. O Ministério Público acusa os irmãos Batista de tirar proveito a partir das informações que tinham antes do acordo de colaboração premiada, que fizeram com que a Procuradoria-Geral da República os indiciasse. Os dois empresários estão presos preventivamente há quase um mês. Detalhe que foi exatamente no dia 18 de maio que a Bolsa caiu mais de 10 pontos e, evidentemente, mais de 10%. E naquele dia houve a necessidade de se fazer um circuit breaker. E foi naquele momento que os irmãos JBS teriam se beneficiado da informação privilegiada que tinham, sabendo que é óbvio que quando saísse a informação envolvendo o presidente da República,
mexeria no mercado, mexeria nas ações de todas as empresas, como de fato aconteceu. Isso foi informação privilegiada. O cenário econômico fica por aqui, daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.